Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were new. Qual é a boa dessa madrugada? Once in a while Madrugada boladona. hoping that you'd return to me, but I know that you're not coming. Começando mais um vídeo por aqui, o último diário de gravidez. Meu Deus. Assim, eu tô aqui, meu Deus, mas neste momento que estamos com 34 semanas, eu tô bem em paz, bem tranquila. Não tenho pensado muito a respeito disso, assim, de me sentir ansiosa pelo parto, nem nada do tipo. Ainda que eu queira que esse dia chegue, eu queira viver esse momento. Não tô ansiosa pra que chegue logo. Como eu andei falando nos últimos diários, pode ser que esse momento chegue nas próximas semanas, mas até então eu tô bem em paz. E começando esse diário com novidades. Primeiro, o tema, acho que principal desse diário de gravidez é os últimos preparos para a chegada da minha bebê. Eu já fiz 2 listas muito importantes. A primeira delas é a lista de organização do ninho. Eu tava bem tranquila a respeito disso. Dizem que a mulher fica com ciricutico perto do momento do parto. Pode ser que esse dia chegue, mas como eu sou uma pessoa metódica com as coisas e adoro uma listinha, a minha amiga, que por sinal está grávida, na verdade as minhas 2 melhores amigas estão grávidas. A gente tem diferença de 2 meses mais ou menos cada uma. Uma dessas amigas já preparou a listinha de organização da casa dela, o reset da casa dela para a chegada do bebê. E eu falei, caramba, eu tô aqui com 34 e tô aqui de boa e eu quero realmente organizar algumas coisas aqui em casa. Então eu fiz uma lista, vou até mostrar pra vocês. A coisa tá assim, dividida por cômodos, e nessas próximas semanas eu quero começar a organizar isso. Esse fim de semana o plano é limpar o Jorge, pegar a lavanderia, né, que no caso aqui é uma mini partinha da lavanderia, basicamente o armário. Quero organizar esse armário, quero limpar o Jorge, trocar algumas pecinhas dele, que o bicho tá, assim, não querendo mais trabalhar, pedindo já a demissão dele. E limpar as janelas também. Mas como tá chovendo, eu não me atrevo a limpar janelas. E o Igor também não tá muito afim que eu limpe as janelas, porque, enfim, as janelas são todas de vidro. Não sei, vamos ver o que vai rolar. Se eu não limpar, o Igor vai me ajudar a limpar as janelas. Outra coisa... e aí, durante a semana, eu quero pegar a cozinha. Porque como são partes do mesmo cômodo, então eu quero começar por aqui, porque eu acho que é o mais difícil, mais cansativo. Eu quero dar uma boa geral nessa cozinha e eu vou fazendo as coisas aos poucos. Porque, como eu já venho falando, eu ando muito cansada. Então, qualquer coisinha que eu faça, eu fico cansada. Então, tipo, um dia eu vou limpar um armário por dentro, no outro dia eu pego o micro-ondas e assim vai. Em todo esse mês de maio e começo de junho, eu pretendo já ter terminado tudo. Outra listinha que eu fiz, que é muito importante e por isso eu comecei a limpar a cozinha, por isso eu começarei a limpar a cozinha, é que já fiz uma lista de comidas que eu quero fazer e congelar para esse primeiro mês pós-parto, para facilitar a nossa vida aqui em casa e principalmente facilitar a vida do Igor, porque é o Igor que vai tomar a frente da casa nesse momento. E também, né, obviamente, compartilhar o nosso processo de maternidade e paternidade. Mas a questão de da casa, ele vai estar mais focado nisso do que eu, porque eu não sei como está na minha cabeça e meu foco total é na minha bebê. Se a gente consegue organizar as coisas para esse momento, eu já quero fazer. Então, já vou preparar algumas comidas. Já fui no mercado essa semana, comprei algumas bases, que eu vou começar a cozinhar nas bases. Então, nas próximas 3 semanas, eu quero estar cozinhando essas coisas para congelar e deixar tudo ali prontinho, para que quando chegar o momento
a gente já tem algumas facilidades no congelador. Essa é uma das coisas. Então, essa semana teremos limpeza da lavanderia e da cozinha. E também começaremos a cozinhar as bases para as comidinhas pós-parto. O que mais que eu tenho para falar para vocês, contar? Hoje eu também comprei mais algumas coisas do enxoval. E, gente, não acaba nunca. Eu tô numa fase agora que, na verdade, pra Margarete quase não falta quase nada. O que falta agora de grandes coisas é poltrona de amamentação, que ainda não comprei. Provavelmente nós vamos comprar só o mês que vem, porque já gastamos muito esse mês. Esse mês eu comprei coisas pós-parto pra mim, que eu não tava com a minha necessaire de higiene comprada, porque tem há várias coisinhas que é interessante ter de cuidados pós-parto com a mulher, que eu não sabia desse universo e que vão facilitar a minha vida depois. E tinha que comprar também sutiã de amamentação, várias coisinhas. Eu comprei algumas roupas pós-parto porque entramos num tema delicado, que todo mundo sabe o problema da grávida, que é roupas. Se você não quiser investir em roupas, você vai ter que passar a gravidez inteira lutando aí pra fazer encaixar as coisas, que foi o que eu fiz, no meu caso. Não comprei grandes coisas, eu comprei poucas coisas, na verdade, e coisas básicas que eu conseguia usar tanto se eu quisesse sair, quanto eu fosse no Pilates, então ficar nesse meio termo. E até então que eu acho que isso tem mexido muito com... Nessa semana, eu acho, nesses últimos dias, mexido muito com a minha autoestima, porque eu vim falando, eu tô me sentindo agora amando essa fase de grávida, mas isso não quer dizer que eu tenha me sentido bonita. E principalmente agora que eu acho que eu engordei muito, eu tô me sentindo imensa. A minha barriga também já tá bem grande, porque estou no final da gravidez. Eu não tô me sentindo bonita. Ainda que eu ame a minha barriga, ame me olhar no espelho assim, nua. Quando eu vou sair ou quando eu tô vestida, eu não gosto da composição que eu vejo. Parece que as roupas não encaixam, parece que fica tudo, assim, enorme. Me deixou um pouco abalada. Acordei hoje meio pra baixo. Até então que eu falei, vou passar uma make, vou dar uma melhorada na cara, vou prender o cabelo pra ver se melhora o mood. E isso é uma dica, melhora bastante. Ainda que, enfim, me sinta grande e não tenho o que fazer, mas é isso, são fases da vida, fases principalmente da gravidez. É o meu corpo, é a forma que ele se desenvolve durante a gravidez, então assim, por mais que às vezes eu fico chateada ou ai caramba, tô me sentindo feia, eu ainda também amo o processo, então meio confuso, a cabeça e os hormônios estão me deixando meio doidinha. E é isso. E aí eu comprei, como eu disse, algumas peças pra usar no pós-parto, porque aí entramos numa terceira fase da coisa, né? Que é esse limbo de que as roupas de grávidas não servem e as roupas anteriores também não servem, e aí você já não tem roupa de novo. Então eu comprei algumas peças estratégicas pra esse momento. Poderia comprar no pós-parto? Poderia, mas aí eu vou estar com a cabeça em outro lugar. Fiquei meio pensativa, então eu falei, vou comprar umas peças e Deus queira que dê tudo certo. Porque pode chegar lá e não funcionar também, né? Pode chegar lá e acontecer como a maioria das grávidas, eu não me identificar com as roupas e aí danou. Mas se eu não me identificar, eu vou usar mesmo assim, porque a gente é adulto, a gente não faz só o que a gente quer e dinheiro não se acha em árvore. E é isso, gente. Essas foram as coisas desse comecinho de vlog. Tem bastante coisa pra acontecer por aí, bastante coisa pra mostrar pra vocês. Eu também comecei coloquei, na verdade, os dois materiais, tanto do público quanto do privado, do plano de parto. Eu preciso começar a estudar um pouco isso. Na verdade, eu venho estudando sobre maternidade em si, mais focado nesses últimos meses, né? Como eu andei falando, é um assunto que eu gosto bastante, então, durante a minha vida adulta, eu sempre estava vendo alguma coisa, eu sempre estava consumindo esse tipo de material, e agora eu estava mais intencionalmente focada nisso. Então tem algumas coisas que eu quero estudar ainda até a bebê nascer, só que o plano de parto, como os dois lugares já me entregaram o documento, eu quero dar uma olhada melhor, dar uma estudada a respeito do plano de parto. Eu já sei o que eu quero,
mas eu quero entender certinho, melhor ainda as coisas. Só que eu creio que eu faça e finalize ele só no fim do mês, porque eu quero terminar as minhas aulas de parto antes de bater o martelo sobre a minha visão geral. E é isso. Depois eu venho compartilhando com vocês as minhas linhas de raciocínio, também as expectativas, para depois eu vir contar a realidade da coisa, né? Porque a gente projeta coisas, mas no fim não sabemos como que vai acontecer, todas elas. E a gente, ainda que a gente deseje, tem coisas que fogem ao controle. Então, assim, tô bem aberta com isso. Depois da Margaretinha estar sentada e todo o rolê do último diário, eu tô bem mais, assim, paz a respeito de se tiver alguma mudança, eu tô tranquila a respeito, mas eu vou buscar aquilo que eu tenho buscado e desejado desde o começo, né? E é isso, gente. Tô aqui com a minha barrigoncha de fora. Deixa eu até mostrar pra vocês o tamanho da bicha. Olha isso aqui. Enorme. Enorme, enorme, enorme. E essa é a parte que eu mais gosto. Eu amo essa barrigona enorme. Amo, amo, amo. Sério mesmo. Ela tem dado uns chutinhos mais fortes agora. E eu tenho gostado muito dessa fase. Diferente lá do meio da gravidez, onde os movimentos eram estranhos. Agora eu acho que eu já me acostumei com eles e agora eu realmente gosto. Antes eu ficava, ai, meu Deus, que agonia. E agora eu gosto muito. E é isso, gente. Volto em breve com atualizações. Conforme as coisinhas foram chegando, eu vou mostrando pra vocês também que a gente comprou nesse mês. Que no fim não foi muita coisa, mas são coisinhas que no fim você vai somando, dá uma fortuna, né? E é isto. Agora eu vou dar uma estudadinha nessas questões que eu falei sobre plano de parto e bora. Coming back, so once in a while I dream. Each moment passes like Almoço de Dia das Mães. O amor já levou eu pra passear na praia. Tô fazendo bolo de caneca de chocolate. E é isso. hours. Each day is dark as the night. Since we have ended, I just pretend Ela sabia. I have a reason to live. It's sad how the seasons change. Sad how the feelings go away. We were in love, but now it's over. So once in a while I dream. Buenos dias. Saindo pra caminhar, 7 horas da manhã. Como no começo, comecei com os episódios de insônia. Não só eu, mas o Igor também agora, coitado. Talvez seja ansiedade, talvez. Eu me sinto tranquila. Mas o corpinho da gente diz outra coisa. E ontem nós fomos na obstetra. Eu me confundi com a data e aí marquei antes do que eu deveria ir. Só que a sorte é que, como teve o tema da bebê sentada da última vez, ela não falou nada. Senão, aqui tem que ir nos dias certos. Então eu fui agora com quase 35 e aí eu tenho que voltar com 36 completas, perto das 37. E Baby Margaret segue cefálica, ótimo. Também descobri que tinha opções. Já sabia que tinha opções de virar ela, mas depois eu volto a contar mais sobre isso. E a médica de novo me chamou a atenção do meu peso e que é pra eu andar mais. Então estou no projeto nesse último mês caminhar bastante. Vamos ver se vai rolar, porque eu tô preguiçosa.
So sad how the seasons change. Sad how the feelings go away. We were in love, but now it's over. So once in a while I dream. Heart in my plea, but words. E aí eu comecei a ler esse texto e a primeira das coisas que me veio no coração é o que eu tenho vivido hoje, como têm sido os meus dias. E nisso, e quando eu me pergunto sobre isso, não é só, ai, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Ai, como tô fazendo meu devocional? Ai, não, o que tem passado nos meus dias? O que eu tenho vivido? Qual tem sido as dificuldades, as coisas boas? O que eu tenho vivido nesses dias? Porque pode ser bem o momento da minha vida onde Deus está me disciplinando, onde Ele está me ensinando algo e eu estou deixando com que os dias, as coisas passem, as dificuldades, as inquietações tomem conta daquilo que é a porção principal desses dias. Pode ser que o que eu estou vivendo hoje é um lugar de disciplina. E eu só vou sair desse lugar quando eu for disciplinado. If once in a while I Gostoso? Buenos dias! Ai, ai, ai. Agora entrei numa fase, como ela tá certinha na posição que ela tem que estar, quando eu ando, pega lá embaixo. Ai, na minha pelve. E dói bastante. E bom dia, gente. Hoje é o último dia, eu acho, de Matron. Tô indo na minha consulta. E vamos ver como vai ser. Provavelmente vai marcar os últimos exames e aquele exame do cotonete que precisa ser feito. Entramos oficialmente na semana 35. Tá chegando. Meu Deus. Já marquei os monitores, né? Que é acho que o cardiotoco aqui, tanto no público como no particular. O que mais? Acho que é isso. Veja que caixona baita. O que será que tem aí dentro, gente? É um presente grande. Presente gordo. Esse é um presente familiar. E tá tendo baile ali do lado, gente. Veja o que tá rolando ali. Tchau, tchau. Já eu mostro. Os coisitos. Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when não vai dar muito certo, não. and I were new. Once in a while. Oiê. Mudança de cenário de lado dos vídeos aqui do meu cantinho da maternidade, porque como vocês viram aí, chegou minha poltrona hoje e a gente tá testando pra ver onde vai deixar ela. E aparentemente achamos um jeito aqui de ficar aqui na sala, porque eu quero que fique aqui na sala, pelo menos por enquanto, porque dizem que a poltrona de amamentação tem que ficar num lugar onde você vai mais passar tempo amamentando. E eu não quero passar muito tempo trancada dentro do quarto. Prefiro muito mais estar aqui na sala, enfim, onde tem vida e as coisas. Então,
colocamos aqui, maravilhosa. Depois eu faço um take de como que tá as coisas. Outra coisa que eu ia falar, então finalizamos a semana 34, já tô, como eu disse mais cedo, oficialmente na semana 35. Hoje foi minha última consulta no Matron, grávida. Agora eu só vejo ele no pós-parto e me deu um pesarzinho no coração, porque essa fase tá finalizando, então ao mesmo tempo que eu quero que chegue esse momento do parto, porque eu quero viver esse dia, eu fico pesarosa dessa temporada de estar grávida pela primeira vez, de estar grávida da Margaretinha. E, enfim, foi um tempo muito bom, tem sido um tempo muito bom. E então eu fui hoje no Matron, ele passou os últimos exames, já tô com meus monitores, que aqui chama, que acho que é o cardiotoco, agendado, tanto no público como no privado. Que mais? No público é quase com 40 semanas, na verdade é com 40 semanas, tá um dia antes da minha data prevista do parto, assim, doideira. Diferente do Brasil, que eu acho que é cada 15 ou uma vez por semana, não sei, que você faz monitores depois das 38. Aqui não, aqui é uma vez só. No privado eu ainda não sei como que vai funcionar, eu sei que eu vou lá com 38, vou fazer e aí eu vou descobrir e venho contando pra vocês. Mas enfim, já tenho isso marcado, ainda tenho mais 2 aulas de parto, tanto do público como do privado. O que mais que eu tenho de atualizações? Acho que é isso, por enquanto é isso. E também tenho minhas últimas 3 sessões de fisioterapia pélvica. Uma é hoje, e hoje justamente é a massagem perineal. Vamos ver como que vai ser. Outra coisa. E as outras 2, que é também uma focada no dia do parto com o Igor, e a última é pós-parto, sobre coisas do pós-parto. E aí, hoje também, além da minha poltrona, chegou as minhas últimas coisas do meu kit higiene pós-parto. Porque não só basta o bebê ter um kit de higiene, as mães também precisam. Isso é uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar muito. Eu acho que porque no Brasil não é uma coisa muito... Tá ficando mais comum hoje em dia o parto normal, então a gente tá aprendendo muito. Mas eu nunca tinha visto um kit pós-parto natural, né? Que a gente precisa de vários cuidados ali pra nossa área íntima e tudo mais. E eu nunca tinha visto as doulas ou as mulheres falarem muito sobre isso. Era simplesmente, tive o parto foi assim, assado, e ninguém fala como que foi os cuidados pós-parto. E eu andei pesquisando muito aqui, tanto aqui como acho que nos Estados Unidos, que as mulheres têm mais parto vaginal, então existe sim um cuidado que te auxilia nesse pós-parto e te auxilia nesse pós, que você vai estar inchado, você vai estar talvez com ardência, se teve alguma laceração, você precisa de um cuidado específico. Então tem tudo isso, e foram essas coisinhas que eu comprei e vou mostrar pra vocês. E também, outra coisa que eu ganhei no último curso de parto, outra caixinha como aquela, gente. É igualzinha a última que eu mostrei pra vocês. Nem vou mostrar muita coisa aqui não, porque é exatamente a mesma coisa. E agora eu tenho 4 dessas mamadeiras. O Igor até deu risada, ele falou assim, tem 4 mamadeiras e não vai precisar usar de nenhuma. Mas enfim, tem as 4 mamadeiras aqui, aí veio também mais uma amostra de pomada, diz que essa pomada é muito boa, e é isso. Uma garrafinha de água. Foi tudo que veio igualzinho a outra, igualzinho. E aí, falando das últimas coisas que eu comprei, pra não falar que é tudo meu, tem acho que 3 coisas aqui que é da Margarete. Vou começar pelas coisinhas dela, que tinha algumas coisinhas ainda na minha lista. Na verdade, ainda eu preciso comprar uma bolsinha de semente, mas eu acho que é só isso. Um suporte pra pôr a câmera e um suporte pra colocar o enfeitinho do berço. Acho que mais nada. Da lista, assim, zerei, tirando as fraldas ecológicas, que isso aí é assunto pra mais pra frente, porque por enquanto, pelo menos nesses primeiros 2 meses, eu vou seguir com as fraldas
descartáveis e depois eu quero sim introduzir as fraldas ecológicas. Então, falando do que eu comprei, dessas últimas coisinhas da lista, comprei um termômetro desse parece uma arminha. Comprei um termômetro desse. Aí comprei o aspirador nasal, de limpeza nasal. E 2 seringas pra fazer limpeza nasal com soro também. Pra ter aqui em casa, no kit dela de farmácia. Foram essas coisinhas. E aí a gente entra, né, nos cuidados meu pós-parto. O que tem aqui que eu comprei? Vou começar por uma coisa que, assim, ainda tá em aberto aqui em casa. A matrona disse pra mim que, se eu quisesse, não precisaria fazer isso. Que eu vou comentar com vocês agora. Mas eu senti que eu queria, assim, deixar armazenado. E pra isso que eu comprei essas coisas. Que são seringas. Elas estão fechadinhas aqui, mas são seringas de 1 ml. Por que eu comprei essas seringas? Porque eu penso em, a partir da semana 37, começar a coletar colostro e deixar congelado. Por que a matrona falou pra eu que não precisaria me preocupar? Porque eu não tenho uma gravidez de risco, eu não tenho nenhuma complicação no sentido de diabetes ou pressão alta, e normalmente se indica fazer essa coleta e armazenamento e levar no dia lá do parto ou pro pós-parto imediato quem tem essas questões, porque às vezes o bebê precisa de alguma suplementação e aí você tem o seu próprio colostro para dar para ele e não vai precisar aquele desespero ali naquele começo de tentar, sei lá, às vezes, não sei, tem algum problema na amamentação ou precisa da fórmula, ou que seja, você dá o seu próprio leite. E por que eu segui ainda assim com a minha convicção de que eu quero deixar isso pronto? Porque eu não sei como vai ser nesse dia, ainda que, graças a Deus, eu não tenha nenhum problema de saúde, nem a Margarete, nem nada, eu não sei como vai ser. E aí, se eu precisar de alguma suplementação, se às vezes meu peito estiver doendo muito e eu quiser que o Igor dá na seringa pra ela, eu já tenho ali o meu próprio leite, tô em paz com isso. Então é por esse motivo que eu decidi, sim, a partir das 37, começar a fazer a coleta. Dizem que sai muito pouquinho, eu não senti que tá saindo já, porque dizem que tem uma semana aí específica que eles falam que sai, que começa a sair. Eu não senti que tá vazando nem nada, mas veremos nas próximas semanas e eu venho contando se tá dando certo ou não. Mas aí comprei as seringuinhas, que eu coleto com a seringa, congelo e aí no dia lá eu levo pro hospital. Outra coisa que, já nesse sentido de peitos, eu comprei também esse kitzinho de pressas de gel, que ela é refrescante, porque diz a lenda aí que com a fricção da amamentação os peitos começam a ficar bem dolorido e aí isso daqui ela dá uma ajudada a acalmar. Além disso, eu comprei esses copinhos de prata, que são bem famosos por aqui, que você coloca também no bico do peito enquanto você não tá amamentando, porque ele ajuda na cicatrização, ajuda a não machucar mais, porque ele é geladinho, ele é de prata e ele tem essa questão, acho que ajuda na cicatrização, algo assim, no conforto. Então, isso daqui se usa antes de machucar. Diz aqui o manual que eu posso começar 7 dias a 10 dias antes do nascimento. Mas como eu não sei quando que vai ser o nascimento, então não tem como começar a usar antes, né? Mas a partir do momento que ela nasceu, eu começar a usar, eu coloco isso no peito, amamento, tiro, né? Tiro o amamento, aí terminei de amamentar e ele fala que você pode sim passar o leite, o próprio leite, né, que dizem que também é o melhor dos remédios para a cicatrização ali, para o conforto do peito, e colocar ele de novo para não ficar roçando no sutiã. E aí eu posso, se tiver vazando muito leite, eu posso colocar por cima dele o absorvente de seio, que aí dá o combinho certo. E aí, beleza, essa parte de amamentação, kit amamentação. Da parte de kit íntimo, pós-parto íntimo, vaginal e tudo mais, eu comprei primeiro fraldas. Eu também tenho algumas calcinhas ali que não são fraldas, elas são mais calcinhas que você consegue colocar absorvente, que a minha amiga mandou pra gente também. Mas ainda assim comprei as fraldas, porque os matrons recomendaram ter a fralda.
Aí que vem a diferença da coisa, que além das fraldas eu comprei este negócio aqui, que ele nada mais é do que, se dizer, uma compressa de água fria, que não é bem água fria aqui no caso, porque eu não teria como colocar para congelar o negócio e usar lá no hospital, porque pelo que eu entendi, você precisa usar essas compressas frias nas primeiras 48 horas, que é quando eu vou estar no hospital, para ajudar na desinchar a área íntima. Então, eu precisaria de uma que você consegue fazer ali sem estar na geladeira. E essas daqui, justamente, elas fazem isso. Você vai pegar o negócio, você quebra e chacoalha e ele vai automaticamente, deve liberar algum gel ali dentro que vai ficar refrescante. E aí você vai colocar na sua fraldinha e vai usar isso pelas próximas 48 horas, né? E aí vai trocando. E aí eu comprei esse kit aqui que tem 8. Não sei se é suficiente, mas vai ser. Porque eu vou usar essas 8 aí e seja o que Deus quiser. E aí junto com esse kit, eu comprei também esses pads aqui, que nada mais são do que como se fosse um algodãozinho desses de limpar o rosto, imerso em uma substância que ela é calmante. Então aqui ela tem vários ingredientes naturais que vão acalmar a sua área íntima. Então o esquema é, você pega a fralda, você coloca a bolsinha de gelo e coloca esses pads por cima e coloca e vai dar tudo certo. E aí eu tô esperando também que vai chegar o meu lavador, que é um negócio de lavar também a área íntima ali, que não só serve pra você jogar uma água ali e ficar mais fácil na limpeza cada vez que você usa o banheiro, mas também diz que ele é bom pra questão de quando você faz xixi e pra que não arda, você usa aquele negocinho que solta água e enquanto você tá fazendo xixi. E é isso. Essas foram as coisinhas que chegaram por aqui. Eu preciso montar minha mala maternidade agora, fechar a malinha da Margarete, porque eu tinha feito uma mala maternidade, mas usando uma lista de um outro hospital, e agora eu tenho a lista oficial que eu preciso usar e tenho que tirar várias coisas. Então depois eu pretendo em algum momento, se não nesse vídeo, no próximo, mostrar pra vocês como tá as malinhas, mas venho mostrando as coisinhas que estão pra chegar, porque agora eu acho que falta chegar na próxima semana mais algumas coisas pra minha mala maternidade, sim, mala maternidade pós-parto, né? E é isso, gente, as últimas coisinhas que tinham pra ser compradas, praticamente todas a lista zerada, graças a Deus, porque olha, rojão, rojão, rojão. Tô aqui editando um vídeo do diário de gravidez de 21 a 24 semanas. Tô super atrasada com a edição dos vídeos, tô gravando, sempre tô gravando, mas nunca tô editando. E eu me dei conta que já faz um mês que eu não posto um vídeo. Mas estamos aqui na luta. Amanhã vai sair vídeo, tenho fé nisso. Então vai sair esse diário, que é o 4º diário de gravidez já. E eu tava vendo, eu aqui achando que eu tava com uma barriga enorme. Meu Deus, não sabia. Tamanho da barriga. E outra coisa que, enquanto eu tava editando, eu tava vendo aqui, que eu tava falando a respeito de 2 pontos importantes. Primeiro, sobre a questão, a mudança de sentir ela mexer, que antes eu não sabia se eu gostava muito e tudo mais. Agora eu amo mesmo. Eu acho que, ainda que agora doa mais, que ela dá um chute muito forte, e às vezes ela enfia os pezinhos em lugares que são sensíveis, eu gosto demais. E outra coisa que eu tava pensando é a respeito do quilo, que acho que esse diário foi justamente quando eu falei e quando eu soube que eu tava ganhando muitos quilos, assim, facilmente. E sigo nessa, mas dessa vez, agora eu já superei essa história e, enfim, seguindo o baile. Vou terminar de editar esse vídeo. Hoje nós fomos passear. Eu nem mostrei nada, esqueci. Simplesmente tô dessas. Mas vamos dar uma voltinha. Comprei minha bolsa pra levar pra sala de parto. Porque
Pra sala de parto você não leva a mala. A mala fica no apartamento, né? Onde você vai ficar depois. E aí eu tava pensando em comprar uma bolsa. E aí comprei, depois eu mostro. Venho aqui mostrar. Aí comprei a bolsinha. E também, se eu não mostrar agora, esquecer por algum motivo, depois eu quero vir mostrar as malas maternidades, que é bem simples, pra ser bem sincera. E aí eu já mostro tudo o que eu tenho, como eu montei, seguindo o protocolo do hospital onde eu vou ter a bebê. Então é isso, deixa eu terminar de editar o vídeo. Oiê! Acabei de sair da minha aula de preparação ao parto e hoje foi de amamentação. Muito boa. Mas muito boa mesmo. Aprendi um monte de coisa que eu nunca nem tinha visto. E depois eu volto pra contar um pouco de como foi e as coisas que eu coletei lá e que eu lembre, né? Hoje também chegou algumas coisinhas aqui que eu comprei, tanto de enxoval como pra pós-parto. Isso aqui é organizadores pra gaveta, umas faixinhas pra bebê, isso aqui é duchinha, saco de roupa suja, isso aqui é compressa de água para os seios, algumas orbas pós-parto. Aqui também tem, esse bodyzinho eu comprei por causa da Copa. E aí aqui tem algumas roupas pós-parto, como eu disse que eu precisava comprar. Sutiã de amamentação e mais algumas peças. E foram essas as comprinhas. Hoje é dia de curso. Chegamos a essa fase, amigas. Bora comer. Tamo aqui, ó. Passo 2 de hoje é montar a mala maternidade. Eu tô me preparando pra parir, comendo minhas tâmaras no iogurte. E o Igor tá comendo as dele, porque ele disse que vai parir também. Primeiro de tudo, você vai parir também? Por isso que você tá comendo tâmaras igual eu. Preciso para dizer uma amolecida no meu útero embaixo. Esse primeiro, tá joia? O que é isso? Essa vitamina, se é pra você não ficar doente. Oiê! Finalizamos a semana 35. Várias coisas aconteceram, eu tentei mostrar um pouquinho aí pra vocês de como que foi. Mais tarde eu tento vir aqui pra avisá-los, um resumão do que rolou, como eu me senti e tudo mais, porque agora a gente tem sessão de fisioterapia pélvica. Hoje é uma sessão que eu vou fazer junto com o Igor. A gente tem um curso de parto com a fisioterapeuta e vamos ver como vai ser. É a minha penúltima consulta com ela, na semana que vem é a última e eu não vejo a hora, sinceramente. Na semana que vem eu finalizo várias coisas, finalizo fisioterapeuta pélvica, finalizo os 2 cursos de parto, finalizo Pilates, porque eu tava nessa, será que eu paro Pilates, será que eu não paro? E aí eu decidi que em junho eu vou estar completamente descansando, realmente assim, tirando umas férias antes da chegada da bebê, antes do dia do parto. Eu quero chegar no dia do parto descansada. E eu relutei muito com isso, porque eu não tinha certeza se seria bom ou não, porque a atividade física, ela ajuda no mental também, e não que eu vou ficar sem fazer nada. Eu vou seguir fazendo meus exercícios de fisioterapia, eu vou tentar ir caminhar mais vezes na praia, nesse tempo que eu vou estar mais de boa, e vou fazer os exercícios de preparação pro parto aqui em casa, várias vezes por semana, e é isso. Esses são os planos pro mês de junho, até que ela chegue, né? Depois que ela chegar, aí só Deus sabe o que vai rolar. Mas é isso. Vamos pra nossa aula de parto de hoje com a fisioterapeuta. Depois eu conto como que foi. Olá, gente.
Chegou um presentinho aqui. Vou abrir com vocês. Será que é esse, meu Deus? Nem eu mesmo lembro. Ah! Tio Sérgio e tia Valkyria. Que bonitinhas. Que lindinhas. Ai, meu Deus. Deixa eu... Nossa. Não. Eu justamente estava falando pro Igor que hoje a gente pegou pra mexer no quartinho. E aí eu falei, a gente precisa comprar aquele suporte pra pôr o enfeite do quartinho do berço. Urgente. É a próxima coisa da lista. E justamente foi isso que chegou. Ai, meu Deus, eu nem vou mostrar agora, porque eu quero mostrar quando chegar, quando eu finalizar lá o quarto. Eu vou até mostrar pro Igor. Ai, meu Deus, nada como ganhar um presentinho no momento certo. Sérgio, Val e Filhos. Que legal, deixa eu ler a mensagem aqui. Você não vai acreditar. O que será? Ai, que massa! Eu disse que nós tá precisando. Que Pra sorte! Pra colocar os brinquedinhos. Nossa, que legal. Since we have ended, I just pretend I have a reason to live. It's sad how the seasons change, sad how the feelings go away. We were in love. Oiê, será que eu atualizei esse vídeo desde a primeira semana? Eu já não lembro, minha cabeça tá meio mais pra lá do que pra cá. O que eu posso dizer é que nessas últimas semanas aconteceram várias coisas. Eu não sei, gente, sinceramente, perdidinha no baile. Perdida no baile. Essa reta final tem sido muito boa. Ao mesmo tempo que tem sido desgastante no sentido de que eu não tenho mais energia e eu tive um mês insano. Maio foi insano. Eu ainda tenho mais uma semana com várias coisas pra finalizar. Depois eu digo que eu tiro a minha licença maternidade, que não exercerei a função de não fazer nada, a não ser cuidar da minha casa, porque essa é a minha responsabilidade. Mas as demais coisas eu não vou fazer mais nada. O que eu tinha pra fazer eu fiz, e essas últimas semanas que eu tenho grávida, que eu não sei quantas são, eu vou ficar bem tranquila e eu vou só desfrutar. Essa é a palavra, eu vou desfrutar. Eu vou ficar fazendo vários nadas, porque eu quero, já que eu tenho a possibilidade, eu quero me dar esse luxo e esse prazer de ficar à toa. Assistir série, ler livros e seja lá o que eu tenha vontade de fazer nesse momento. E então eu quero aproveitar essas últimas semanas, porque depois que ela nascer, só Deus sabe como serão os meus dias. Só Deus sabe o que vai acontecer daí pra frente. Mas vamos falar da última semana. Eu vou dar uma recapitulada na semana 34, então, que foi quando eu comecei esse vídeo, né? Eu comecei falando que os planos pra esse mês e pra esse vídeo eram vários, e tem sido vários. Eu já tiquei várias coisas já da minha lista. Eu fiz um planejamento, né, de preparação do ninho. Esses últimos dias, eu vou até comentar que eu passei organizando muitas coisas. Esse fim de semana eu organizei muitas coisas aqui em casa. Fiz uma geral nos quartos. Ainda tem algumas coisinhas pra fazer. Não finalizei ainda a minha organização do meu ninho, mas estamos aí indo pra reta final. E se Deus quiser, eu vou entrar em junho tranquila, sem nenhuma pendência. Junho vai ser só pra eu descansar. Também falei que eu tinha planejado fazer alguns congelados, né, pro pós-parto. Eu não fiz tudo que eu gostaria de fazer, porque eu não tenho espaço no freezer. Então, o que eu consegui fazer? Eu fiz frango desfiado, eu fiz almôndegas, fiz também carne louca, que a gente chama, que é carne de panela desfiada,
Que mais? Consegui fazer uns muffins de banana. Eu tenho molho congelado, eu tenho nhoque congelado. Fiz também feijão, um pouco, né? Não muito, porque não tenho espaço. E eu acho que foi isso que eu tenho congelado. Talvez eu consiga umas 2 semanas de refeição com isso. Eu queria deixar um mês, mas não temos espaço. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. E se eu conseguir só essas 2 semanas, durante o processo aí, a gente vai dando jeito, porque só não se dá jeito pra morte. Nessa semana aí também, eu comecei a ter as cólicas, né? E aí que entra um ponto. Que, gente, me digam as grávidas. Vocês tinham noção do que era a contração de treinamento? Porque eu acho que eu não tenho muita noção. Se eu estou tendo, eu não estou reparando. Porque, sim, eu sinto que às vezes minha barriga fica mais durinha, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ela tá dura o tempo inteiro. Então, assim, não sei. Já essas cólicas foram como cólicas menstruais. E eu até falei, meu Deus, o que será que é isso? Que eu tive várias espaçadas por alguns dias durante essa semana. Essa primeira semana. E eu fiquei até um pouco preocupada, perguntei pra médica, ela falou que era normal. E aí a gente entra no que eu quero falar, que foi a última semana, né? Que é a semana 35. Foi a semana onde eu fui na minha última cita no Matron. E assim, foi um momento muito emocional pra mim, porque a gente tá encerrando uma fase. Estamos encerrando esse ciclo de gravidez. E foi um ciclo tão gostoso, foi um tempo tão tranquilo e tão infinitamente mais do que eu desejava, porque eu sempre desejei ter uma gravidez tranquila. Eu cresci e vi muitas mulheres reclamando muito da gravidez ou reclamando muito da maternidade. E eu não queria isso pra mim. Então, assim, eu desejei, eu orei, eu ansiei muito por ter esse tempo, essa jornada na minha vida de forma leve. E eu sei que isso é um privilégio que eu tenho, tanto da vida que eu tenho. Também tenho um marido que ele é homem, ele não é só o parceiro ali que tá de corpo presente. Então o Igor, ele tem um grande papel nesse sentimento que eu tenho, porque ele facilitou demais os meus dias, ele cuidou muito da gente. Foram dias maravilhosos. Então, assim, eu estou prestes a encerrar esse ciclo com o coração, assim, muito cheio. Eu até falei com umas amigas hoje, meu lar tá preparado, meu coração tá preparado, meu corpo tá preparado. Então, vamos ver o que vai vir por aí. Essa última semana, várias coisas aconteceram, como eu disse. Uma delas foi que chegou a minha poltrona de amamentação. No fim das contas, nós escolhemos uma poltrona onde não só ela vai ser a minha poltrona nesse momento da nossa vida de amamentação, mas diz o Igor que a poltrona é dele, que a poltrona chama poltrona do papai. Que é uma poltrona para nossa vida, assim, que a gente consegue usar dela em outros momentos. Até então que eu coloquei ela aqui na sala. Eu não lembro se eu deixei algum take ou não, mas eu vou fazer um take dela para vocês. Maravilhosa, muito confortável. Já testei também com a minha almofada de amamentação ali e amei, fiquei muito contente com essa chegada desse item tão essencial. E junto com ela também veio o tapete do quarto da Margarete. Nessa última semana eu senti que eu tô muito calorenta, mas assim, gente, muito calorenta, tá terrível. Tá que está realmente mais calor aqui, só que meu parâmetro é o Igor, porque o Igor, ele é normalmente mais calorento que eu e eu tô assim, um nível 5 na frente dele, de tanto calor que eu ando sentindo. Mas dizem que é os hormônios, né? Então vou superar. 2 outras coisas, assim, que começaram a acontecer. Uma delas já começou a acontecer há algumas semanas. Eu até comentei, eu acho, em algum vídeo. Mas se intensificou nessas últimas semanas, que foram as estrias. Eu me cuidei, passei creme toda a gravidez. Creme, óleo. Fiz o que eu pude, e pude pouco, Mas a realidade é que engordei muito, meu corpo mudou muito, então era até que uma coisa que eu acho que era inevitável não acontecer.
E agora eu tô, assim, mais tranquila em dizer e falar sobre isso. Mas quando começou a sair, eu fiquei, caramba, que saco. Isso me inquietou, sabe? E eu acho que não tem uma mulher que não se inquiete, né? Porque a gente vê o nosso corpo de uma forma durante muitos anos e em um período curto de tempo as coisas mudam totalmente. E aí dá, sim, aquele medinho de... será que eu vou voltar ao peso que eu tinha antes? Será que eu vou conseguir olhar para o meu corpo e gostar do que eu vejo? Então, essas inquietações vieram, sim. E eu acho que eu fiquei uns 2 dias meio que inquieta, me rodando o assunto. E depois eu... como tudo na vida, eu sou muito prática, assim. Eu sinto que eu supero muito rápido as coisas. Cheguei à conclusão de que é o que é. Agora eu não tenho o que fazer, agora eu não quero pensar sobre. No futuro eu vejo como lidar. E é isso. Mas saibam que sim, saiu muitas estrias em mim. Na barriga, no culote. É o que é. Meu corpo reagindo da forma que ele quis reagir. Pra finalizar, eu até coloquei aqui, ansiedade. Porque as pessoas começaram a me perguntar agora, tá ansiosa? Tá ansiosa? Porque falta muito pouco. E até então eu não estava ansiosa, mas eu sinto que o mood começou a mudar nessa casa. Não só comigo, mas com o Igor também. E eu, não que eu diga, estou muito ansiosa, nossa, ai meu Deus, estou sofrendo com isso. Não. Eu acho que é uma ansiedade até que normal e boa, que eu tenho pensado muito mais a respeito e eu tenho desejado mais o dia do parto. E é engraçado que recentemente eu tava até conversando com o Igor sobre isso, de que eu nunca tive medo do parto e nunca foi uma inquietação que eu tinha, assim, de ai meu Deus, vai doer, ai meu Deus, não sei o quê. Ainda que, claro, às vezes eu penso, falo, caramba, será que eu vou ser capaz de aguentar? Porque eu não sei, até que eu passe por essa dor, eu não sei como vai ser. Só que eu tenho muito no meu coração de que eu desejo e anseio viver esse dia, eu desejo sentir essa dor, eu desejo sentir cada um desses processos. Então, assim, eu tô animada pra viver esse dia e eu acho que ansiosa por ele, sabe? Mas eu acho que me inquieta mais e me preocupa mais o pós do que o parto em si, o dia do parto. Agora o pós e todas as novidades, a baixa hormonal, a bebê e toda essa mudança na vida, isso sim eu acho que me gera um pouco de medo. Mas o parto em si não. Então eu tenho desejado viver esse dia, assim, eu quero viver esse dia. Já o Igor, eu sinto que ele tá mais ansioso e assim, ele tá muito mais atento. Se eu levanto no meio da noite, ele já vai me caçar o que tá acontecendo. Às vezes eu tô com um pouco de dor, fico meio inquieta, ele já fica me observando pra qualquer reação. Então eu já percebo que talvez ele esteja um pouco mais ansioso. E foi isso, gente, que rolou na última semana. Entramos na semana 36. Tá chegando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Now it's over. So Oiê. Barrigoncho. Um calor. Tô indo pra minha última aula de preparação ao parto do público. Essa noite tive insônia, tô morrendo de sono. Não tô nos meus melhores dias. while I dream. Buenos dias. Gente, acabei de fazer exame de sangue. Hoje foi dia de teste do cotonete, que no fim das contas aqui você faz ele em casa e leva. Muito de boa. Mas enquanto eu tava indo fazer o teste e o exame de sangue, eu passei perto de algum lugar e um cheiro de pão doce. E como vocês sabem, né, tô na fase doceira. Mas eu sinto que essas últimas semanas eu dei uma boa melhorada na coisa. Aí, o que acontece? Comecei a sentir o cheiro de pão doce. Mandei mensagem pra ele, falei, meu Deus, passei em algum lugar aqui que é um cheiro de pão doce. E aí ele falou, encontra? Aí eu fiquei pensando, até parece que eu vou
saí caçando a panaderia, né? E aí, no fim, na volta eu falei, vou passar pelo mesmo lugar. Dei uma olhada no Google pra ver o que tinha de padaria naquela rua. E aí eu vi que tinha uma bem perto de onde eu tinha passado, bem pequenininha. Entrei lá, tava cheirando justamente o cheiro que eu precisava, que eu queria. Aí já cheguei falando pra mulher que eu tinha entrado pelo cheiro. Aí ela deu risada. No fim das contas, vou me acabar no pão doce. No fim, ai Deus, esses últimos dias eu tenho comido super bem mesmo. E também eu tenho tentado entrar agora nessa reta final, que eu comecei com as tâmaras, né? 6 tâmaras por dia. Também redução de açúcar, industrializados, farinha, que diz que colabora, né, no processo de amolecimento do colo do útero e tudo mais. Mas, gente, reduzi. E hoje vai ser um dia que eu vou me acabar no pão doce. E é isso, amanhã voltamos ao normal, tentando ficar ao máximo sem açúcar. Buenos dias. Com essa big barriga, tô indo pro Pilates. Hoje é dia da minha última aula de Pilates. Eu queria postergar, não queria ir. Eu odeio ir em últimas aulas. E também a minha última aula de preparação ao parto no privado, porque no público já acabou. Então hoje finalizamos várias coisas. Último dia de curso e nós já paramos num lugar que nós achamos que é favorito, gente. Já. How the seasons change. Sad how the feelings go away. We were in love, but now it's over. So once in a while I dream. Pardon my plea, but would you allow? Dica do dia: tapetinhos higiênicos para quem tem cachorro, ou aqui a gente também compra como esses protetor de cama, porque primeiro que isso dá para usar no berço, ainda que eu tenha capa impermeável, eu achei de bom tom ter isso daqui. Já coloquei, a capa tá ali, coloquei ele por cima, e aí por cima eu coloco o lençol, porque se minha bolsa estourar, é só o trabalho que eu vou ter é menor. Isso aqui também dá pra usar nos berços. E também dá pra usar no trocador, porque aí você coloca o trocador e não precisa pôr um pano e ter que lavar o pano. Se você tem pouco pano, né? Se tem muito pano, lava o pano, que é mais ecológico. Mas se não, é também uma dica. If once in a while I dream. Santo Deus, como vai limpar isso? O pessoal que queria passar na árvore, ó. Oiê! Quase finalizando a semana 37. Eu vim para atualizá-los, porque agora eu preciso atualizar mais frequentemente, né? Por motivos de podemos entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Mas vamos voltar. Rolou na semana 36 que eu não vim atualizá-los. E muita coisa aconteceu nessa semana. Foi a semana onde a gente finalizou o quartinho. Deixei algumas cenas aí pra vocês. Não foi grandes coisas que a gente fez lá no quartinho, mas
foi com muito carinho e foi bem gostoso esse processo. E eu acho que o momento em que a gente finalizou o quarto foi uau, agora tá muito perto mesmo. Então, nessa semana a gente finalizou o quarto. Tenho ficado muito mais inchada. Eu acho que também tem a ver com o calor. Tá fazendo muito calor aqui e nem estamos no verão. Então, assim, tenho até medo. Eu tô aqui pensando, né, nos bores de manga longa que eu comprei, que talvez nem venham a ser usados. Talvez não, né? Tem grandes chances de não ser usados porque tá fazendo muito calor. Então, assim, são aquelas coisas que acontecem e a gente não pode prever. Também não queria pagar pra ver o que aconteceu ou não. Nessa semana eu também tive muita azia à noite. Era terrível. Passava o dia inteiro bem. E na hora de deitar, me via muita azia. E às vezes eu acordava no meio da madrugada pra ir no banheiro e tava com azia ainda. E melhorou. Eu acho que ontem eu tive um pouco de azia, mas foi bem pouco. Talvez a minha barriga tenha baixado, talvez. Não tenho essa percepção. Ainda comparando a foto de uma semana pra outra, eu não acho que baixou. Mas dizem que quando a barriga dá uma baixada, melhora o estômago, né? E a respiração. Eu comecei também nessa semana com algumas cólicas do lado esquerdo, exatamente igual quando eu tava no meu período ovulatório, que eu sabia que eu ia ovular em pouco tempo, porque aquelas dorezinhas ali daquele lado. Então eu comecei com essas cólicas que também, assim, doía um pouco, parava. Chegamos à fase com dificuldades para achar alguma posição para dormir. E desde então tem sido o desafio dessas semanas. Eu já me acostumei, mas agora eu entendo melhor como as grávidas sempre normalmente reclamam muito do final dos últimos dias, das últimas semanas, porque realmente a barriga fica muito pesada e até pra virar dá um negócio muito estranho, porque tá pesando demais e aí dói pra virar, dói se você tá muito deitado de um lado, dói se você fica deitado muito do outro. E isso tem sido o desafio, assim, mas eu já tenho me acostumado com isso. As noites já não tem sido a mesma. E até então, gente, que isso é uma coisa que eu acho até graça, né? Porque tem algumas pessoas infelizes que vêm pra grávida e falam: aproveita pra dormir, como se fosse cumulativo, né? O sono que a gente vai ter. E também, sem parar pra pensar de que chega um momento no fim da gravidez que você não, nem que se você queira, você consegue dormir. Primeiro porque tem o desconforto da barriga, tem o peso da barriga, você não acha a posição, você faz xixi 1000 vezes na noite. Então, assim, que jeito que eu vou dormir? Começa daí. E aí, recentemente, conversando sobre esse mesmo tópico com uma amiga, a gente tava falando, né? E eu falei, nossa, eu acho que se você quer dar a dica pra uma grávida, aproveita pra dormir, que seja no começo, então, nos primeiros meses, onde você tá passando mal, onde você não tem barriga, que seja nesse começo, porque aí você consegue realmente dormir mesmo. Você toma o seu remedinho lá de enjoo e vai dormir, se possível, né? Porque a maioria dos mortais precisa ter um trabalho CLT, então tem que ir ao trabalho. Mas se você tem essa possibilidade, que seja nesse começo, durma muito. Porque realmente no final é mais complicado. Então, assim, não adianta olhar pra mim e falar, aproveita pra dormir. O que isso vai contribuir na minha vida? Nada. Então, não sejam essas pessoas chatas. Isso, gente, que aconteceu nessa semana 36. Aí entramos na semana que estamos agora, finalizando essa semana 37. E uau, essa semana começou com aquele saborzinho agridoce de minha bebê não é mais prematura. A partir de agora, pode ser em 3 minutos, em 3 horas, em 3 dias ou em 3 semanas. Então, estamos vivendo esses dias. Eu sinto que realmente eu tô um pouco mais ansiosa, assim, porque eu tenho pensado muito mais. Eu acho que principalmente nessa semana 37, eu pensei muito mais sobre o parto e desejei muito mais que esse dia chegasse. Antes eu lutava muito com, quero viver mais dias grávidas e tudo mais. E não que eu não queira, que eu tenho... Falei muitas vezes como eu amei e tenho amado estar grávida. E que sim, existe esse pesar de que essa fase tá terminando. Mas eu acho que agora eu entro numa fase onde eu tô desejando muito que o dia do parto aconteça e que
essa nova fase, ela se inicia. E é uma coisa que eu tenho orado muito também, porque eu não quero ficar bitolada nisso, eu não quero ficar muito ansiosa. Mas tem sido grande parte dos meus pensamentos ficar atenta a qualquer sintoma que eu tenha. Essa semana, então, foi a semana onde eu finalizei muitas coisas. Eu finalizei as minhas aulas de Pilates, decidi que eu iria parar o Pilates nessa semana. Primeiro que eu já tô muito cansada, eu já tô de saco cheio de ficar indo em vários lugares. O último mês ele foi muito cheio de atividades. Eu fui em muitas aulas de preparação ao parto, eu fui nas aulas de Pilates, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz fisioterapia para coluna. Então foram muitas coisas que me desgastaram fisicamente. Então eu decidi, planejei que eu entraria em junho mais tranquila e sem agenda, que eu iria viver cada dia um dia. E eu pensei muito sobre isso e foi uma questão, principalmente a respeito do Pilates, eu iria pagar mais metade do mês, porque eu falei, eu acho que talvez faria bem para minha cabeça. Mas eu percebi que eu estava em um estado tão cansada de todas as coisas que estava mais me estressando do que me relaxando. Então eu quero esse mês estar muito mais de boa, eu quero poder ir à praia caminhar, eu quero acordar sem pensar na agenda imensa que eu tenho pra fazer, como foi o último mês, os últimos meses. Tô animada pra esses últimos dias, fazendo o que eu quiser, vivendo loucamente. Então, como eu disse, eu finalizei a físio, né? Finalizei o Pilates, finalizei as aulas de parto, chorei de frustração, e isso é uma coisa assim que achei interessante, que eu precisaria vir falar, porque eu normalmente não sou uma pessoa que encana muito com as coisas, no sentido de penso muito sobre determinado assunto. Por exemplo, lembra que eu vim falar que eu tava engordando muito, blá 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 blá. Normalmente eu sou muito prática, eu me incomodo com aquilo um tempo, que seja 24 horas, e depois eu supero e sigo minha vida e já não me inquieta mais. E o que começou a acontecer? Começou a sair estrias, como eu disse. E a princípio foram poucas, mas agora saíram muitas. E eu acho que um dia dessa semana eu tava muito sensível, e eu acho que aquele dia olhar pra situação da minha barriga e ver o quanto mudou, o quanto eu mudei, assim, quanto meu corpo mudou, aquilo me trouxe, sim, um sentimento de caramba, já realmente não serei mais a mesma, não só psicologicamente, mas fisicamente eu já sou uma outra pessoa. E eu acho que me deparar com isso me trouxe esse choque de tá tudo fora do meu controle, porque não me venha falar que era só passar creme, que não sei o que, passar óleo. Passei desde o dia 1 e não adiantou nada. Então, assim, isso é uma coisa que eu já sabia, que estrias são uma coisa muito genética. Então, você pode passar os cremes mais caros do mundo, ele vai, claro, ajuda na hidratação, mas se tiver que sair, vai sair, e é isso. Só que naquele dia eu acho que eu já tava mais emocionalmente instável, porque antes eu não tava pensando muito a respeito. Tipo, eu tava vendo que tava ali, tava aumentando, mas ok. Fazer o quê? Vida que segue. Parte do processo. Mas nesse dia eu acho que foi a gota. E aí chorei de frustração, chorei de raiva. Me fez refletir que a gente ouve muito falar, mas você tá gerando uma vida, mas não sei o que, blá blá blá. Isso não tem a ver com a vida que eu tô gerando, isso não tem a ver com eu amar estar grávida, amar ter uma barrigona enorme, amar a minha bebê. Não tem a ver com isso, tem a ver com a frustração de olhar pro meu corpo e ver ele se modificando sem controle. Bem frustrada nesse dia, chorei horrores e superei, como eu faço sempre. Mas eu achei interessante compartilhar porque às vezes a gente não fala sobre essas frustrações porque, nossa, mas você tá gerando uma vida. Tá, ok, eu amo isso, essa parte eu amo, mas não quer dizer que eu vou amar eu ver o meu corpo lotado de estrias. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi um momento de vulnerabilidade, frustração que ocorreu nessa semana. E eu acho que foi isso, gente. Essa semana 37. Amanhã eu tenho obstetra. Era pra ter ido já há uma semana e meia, mas eu não consegui vaga, consegui só agora, e aí, enfim,
é isso. Só que eu queria logo vir comentar com vocês o que rolou nesses últimos dias, porque não sabemos o que vai ocorrer a partir de agora. Eu tenho sentido algumas cólicas na minha lombar. Tipo, quando eu tenho cólica menstrual, ela sempre começa na lombar e meio que irradia um pouco pra frente. Não tem ritmo, ela segue como uma cólica mesmo menstrual, que ela fica ali, ela começa e fica. Nada além do que eu já não conhecia, e aí eu não tenho ideia o que é isso, se é alguma coisa, se não é nada. Tô tentando não me inquietar com isso, porque os pródromos eles podem durar 2 horas, 2 dias ou semanas, então e também pode ser que não seja nada, porque eu também tenho a sensação de que eu sou do grupo que, na verdade, uma vez ou outra eu senti a minha barriga mais dura, mas no geral eu não senti as contrações de treinamento, então eu não tenho ideia de como que é isso. Dizem que acontece ainda que você não perceba, elas estão acontecendo. Pode ser que esteja acontecendo, eu não esteja me dando conta, mas a minha barriga não fica dura assim, nossa, é perceptível. E a única coisa que eu tenho tido nessas últimas semanas é essas cólicas pontuais, que começaram, como eu disse, parecendo uma ovulação na semana 36, agora na semana 37 eu tô com essa dor na lombar, essa cólica na lombar. E é isso. Como eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, vamos tentar deixar esse vídeo o mais atualizado possível, porque se em algum momento eu desaparecer, é porque coisas aconteceram do lado de cá. E deixa eu já mostrar minha barriga, né? Porque se eu não vim atualizar, é porque já sabem. Agora, senão eu volto em breve com infos e venho finalizar esse vídeo. Once in a while I dream. Once in a while. Oiê! Fiquei de voltar pra finalizar esse vídeo. Esse, talvez, último diário de gravidez. Meu Deus, a partir de agora, só Deus sabe se teremos vídeos soltos ou não. Mas, como eu disse, eu tinha consulta com a obstetra, a última consulta com a obstetra essa semana, e eu fui. E eu tive que ir com uma outra obstetra, porque a minha, acho que entrou de férias. No fim das contas foi de boa, não faz muita diferença pra mim ter a minha obstetra ou não, porque eu vou ter no plantão, então assim, que seja quem seja. Nessa última consulta foi normal, como uma consulta mensal, ela pergunta como eu tava e tudo mais. Falei das birruguinhas que tá saindo aqui, de umas pelotinhas que tá saindo no peito. Ela falou que é normal, é hormonal, que vai sumir. Fizemos a última eco e que doido. Agora falando isso pra vocês, eu pensei que... Parei pra pensar que eu deveria ter desfrutado mais desse momento. Porque foi a última e eu não me dei conta de que era a última. E engraçado, né? Como a gente tem que se atentar a como viver os dias. Porque as coisas podem acontecer pela última vez e a gente perder de viver elas. E não que eu tenha perdido de viver esse dia, claro que não, porque toda ecografia são dias muito legais. Mas essa última em específico, o Igor não conseguiu ir comigo, aí eu fui sozinha. Mas foi normal, como qualquer em outro mês. Ela fez então a ecografia, já começou dizendo, aí já me deu um frio na barriga, né? Porque agora, como tá na reta final, o medo dessa menina virar de novo, mas pelo que eu entendi, agora ela não vai mais virar. Mas ainda assim me dava um pouquinho de frio na barriga a respeito do tema. E aí ela já começou verificando isso, já falou que não, que ela tá na posição certinha, tá virada com o rosto pra trás, que é excelente. A primeira coisa que ela falou é que cabeludinha. Ainda ela falou, olha os cabelinhos dela aqui. No geral, tava tudo bem, líquido amniótico bom, placenta boa também, e era só esperar. Aí falei pra ela que eu tava tendo umas cólicas, né, como eu disse, e ela falou que era normal, que a partir de agora é isso aí, só esperar o grande dia. Eu sinto que as últimas 2 semanas eu estive mais ansiosa. Não que eu não esteja agora, porque todos os dias é como se você acorda e pensa, será que pode ser hoje? E não tem como não pensar a respeito. Mas eu acho que no geral, assim, não tenho sofrido de ansiedade.
Eu tenho tentado focar em viver muito esses últimos dias de barrigão, viver esses últimos dias grávida, porque realmente são os últimos dias. O dia que tiver que ser, vai ser, e vai ser perfeito como seja, e não importa que dia que seja. Temos sim um bolão familiar aqui, mas pra mim pouco importa o dia que seja, mas que eu sei que vai ser um dia muito especial. Então, assim, vamos vivendo esses próximos dias, contando eles de forma decente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, tenham gostado de acompanhar essa temporada minha grávida. Não sei como vai ser daqui pra frente, não sei como vai ser os vlogs, não sei como vai ser a rotina. Então, mas ainda assim eu tô contente de ter documentado essa jornada, pra eu ter meus registros aqui. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Espero que a gente se veja em breve e até o próximo vídeo. Tchau!